Vamos falar sobre um assunto importante, chamar a sua atenção sobre alergia, porque hoje é o Dia Mundial da Alergia e o aumento de casos vem chamando a atenção. A importância do diagnóstico precoce é uma das mensagens em destaque na data de hoje. E a gente está recebendo aqui o Dr. Marcos Gonçalves, ele que é alergista e imunologista, membro da ASBAI Alagoas e presidente da Sociedade Alagoana de Pediatria. Dr. Marcos, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Mix. O porquê o aumento de casos? Quais são as principais alergias que estão relacionadas a esse aumento? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os ouvintes, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês, falando sobre esse tema que é muito importante, né? A gente está na Semana Mundial da Alergia e a gente vê que tem um aumento. Não existe um motivo ao certo pelo qual a gente sabe por que está acontecendo isso. Mas tem diversas teorias da higiene, que fala que cada vez a gente está saindo do ambiente rural, indo para um ambiente mais urbano, vivendo em prédios, se isolando cada vez mais. Então isso pode ser que isso leve a um aumento de alergias. E essas alergias são alergias de diversos tipos, alergias respiratórias como asma, rinite alérgica, alergias alimentares. E isso tem levado a esse aumento. E a gente tem alertado isso e mostrado para a população o que é alergia, que na maioria das vezes você nem sabe, né, que aquilo ali é uma alergia, então a gente tem alertado sobre isso. E esse aumento tem acontecido, né? E a Organização Mundial de Alergia estima que até o ano de 2050, cerca de 50% da população mundial vai ter algum tipo de alergia. A alergia se herda, doutor? Vou falar uma coisa aqui, porque o meu pai tinha uma sequência de 15 espirros que ele dava em alguns momentos, e o meu irmão caçula herdou um pouco isso também. Eu e a minha irmã se livrou, mas ele tinha um momento assim que ele, se estivesse dirigindo, tinha que parar o carro. Ou aí saía do carro, né, para não ficar aquele ambiente dentro do carro, mas era uma sequência assim de uns 15 espirros. E aí quando nasce o meu irmão, depois de uma diferença grande de idade entre a minha irmã e ele, o meu irmão também tem de vez em quando tem umas crises assim. Se herda geneticamente a alergia? Isso, a maioria das alergias, principalmente as respiratórias, tem um arco genético. Um componente genético. Componente genético, principalmente se a mãe for alérgica. A transferência desse gene ele é bem mais importante. Então, mas no caso da minha família é raro. Não, o pai sendo alérgico também transmite. Passa. Quando os dois são alérgicos, aí é que é mais potente ainda. Então, rinite alérgica, asma, esse tipo de sintoma que você tem, espirros, coceira no nariz, coriza, obstrução nasal. E tem os pais que têm uma alergia, a gente pensa muito realmente em rinite alérgica. E tem o componente, né, do ambiente que faz a pessoa ter a rinite alérgica, que basicamente a maioria dos brasileiros tem alergia ao ácaro, que é o bichinho, inseto microscópico que vive na poeira. Isso mesmo. A gente não tem alergia à poeira, a gente tem alergia ao ácaro que vive na poeira. Ele era como uma pessoa que eu conheço que andava com aquele remédiozinho do nariz, né? Mas eu já me livrei desse vício, graças a Deus. Não, pai, não era você, não. Era eu mesmo. É porque eu não posso falar nome de medicamento aqui, mas aquela mania de estar colocando sempre, né, o descongestionante nasal, cria uma dependência e por um bom tempo eu entrei nessa linha. E aí você tem que parar, porque chega uma hora que você começa a observar consequências no seu próprio corpo, coisas que não é normal, então deve ser por causa disso aqui, então para. Então procura um médico, eu fiz isso, fui e mudei, saí, e graças a Deus hoje já estou adaptada, né? Agora vamos falar das alergias, quais são as alergias mais comuns? Porque a gente está falando muito da alergia respiratória, mas tem outros tipos de alergia, tem alergia alimentar, tem alergia cutânea, tem alergia por medicamento, né? Então, qual é a diferença entre alergia? Vamos começar por aí, doutor. E intolerância alimentar, por exemplo. Pronto, ótima pergunta, porque é a principal dúvida e principal queixa que se chega no consultório. Comi um alimento, tive uma reação. O que é isso? Então, dentro das reações adversas a alimentos, a gente tem as intolerâncias, que é alguma coisa que não é imunomediada, não tem nada a ver com o nosso sistema imunológico. Por exemplo, a intolerância ao leite. De vez em quando você tem aquela intolerância à lactose, que aí você toma o leite e tem sintomas. Né? O abdômen distende, tem uma diarreia, flatulência. E isso não é uma alergia. Uma alergia, ela é uma reação adversa a um alimento que ela tem a ver com o sistema imunológico. Então tem uma reação imunomediada ali no meio. Então, por exemplo, uma alergia a camarão. A pessoa come camarão e vai ter um inchaço no lábio.
placas no corpo, aquela reação anafilática. Então é muito comum isso acontecer. Então a gente faz esse tipo de diferenciação no consultório. É possível você ter passado a vida toda comendo camarão e de repente desenvolver uma alergia? Em algum momento da vida É. acontecer isso. É mais ou menos isso que acontece. Das alergias alimentares, o camarão ela não é muito comum na faixa etária pediátrica. Geralmente é no adulto. Então, realmente, você come camarão a vida toda e, de repente, o seu sistema imunológico olha para aquele camarão e fala assim, Oh, vou meu reagir. Deus, olha, ainda bem que meu sistema imunológico, ele Caramba. adora. Porque O a meu ri- também, eu não tenho como. Por que a rinite ela é tão comum? Porque aqui eu estou com uma estatística preocupante. Ela afeta 1 em cada 4 brasileiros. Então, aqui nesse ambiente agora, com 6 pessoas, alguém tem rinite, é isso? Isso, a rinite, a gente tem diversos tipos de rinite. A Thaís. Como a Thaís falou, Foi Eu ele. tenho. do descongestionante, né? O importante do descongestionante, voltando um pouquinho na história do descongestionante, a gente tem vários tipos de rinite. Então, dos tipos de rinite é a rinite alérgica. Quando você pega um resfriado, né? Pega um vírus, Faz parte. aquilo é uma Certo. rinite viral. A gente tem a rinite alérgica e tem a rinite medicamentosa. Então, o próprio remédio que você estava usando estava fazendo a rinite. Então, esse é um alerta importante, gente, Isso. porque, obviamente, muitas vezes você vai na farmácia e hoje tem não é o farmacêutico, tá? É o vendedor da farmácia. Ele já lhe dá uma cestinha e vai lhe empurrando ali elementos e entre eles está esse aí também, o descongestionante. Aí você tem que tomar cuidado, porque de vez em quando você não sabe, você está usando aquele medicamento e é o próprio medicamento que está fazendo você piorar. Você usa, melhora, depois piora, você tem que usar mais, é um Quando ciclo você vicioso. está usando, é que você se dá conta no convívio social do número, da quantidade de pessoas que também têm a mesma dependência. Porque eu já cheguei em diversos ambientes, quando eu ainda usava o descongestionante, e aí, sabe aquele desespero que dá? Quando você lembra que esqueceu, é o lembrar que esqueceu mesmo. Deixei na outra bolsa. Então você começa a adotar um comportamento de comprar para botar um na bolsa, um no carro, deixar um em casa, um na sala, um no quarto. Quando Então, você vê, você tá com 10. Quando você vê que tá com 10, e aí quando você sai, você esquece de trocar e colocar na outra bolsa. Então, e aí você chega nos lugares e tem gente que você comenta que esqueceu. Não, mas não se preocupe não, eu tenho um aqui, se você não se incomodar. Você botar o- Olha para Cara, isso põe no aí. nariz, você Mas bota- isso tem sido muito frequente, praticamente em todos os lugares. Hoje, a mensagem que eu passo é: largue esse vício, Oh, pelo amor de isso, Deus. exatamente. Né? Saia dessa. Vou falar aqui das dermatite atópica, né, que é muito comum na infância. Essa é na pele. Essa é na pele. A gente tem uma sequência que a gente chama de marcha atópica. Geralmente, quem tem esse traço genético que traz dos pais aqueles genes, tende a seguir essa marcha atópica. Então, geralmente começa com a dermatite atópica, depois evolui para uma alergia alimentar, depois aquilo evolui para uma rinite alérgica e depois aquilo evolui para uma asma. Então, geralmente Cara, tem uma tende... evolução É uma das evolução. alergias. Gente, então quem tem, por exemplo, dermatite atópica pode desenvolver, é uma evolução, não vai parar nunca essa alergia? Isso. Geralmente o paciente pode ficar só na dermatite, mas é muito comum a gente ver o paciente seguindo o ciclo da marcha atópica. Então, dermatite, depois de um tempo, evoluindo para uma rinite alérgica, depois de um tempo mais... É porque depende muito da idade. A mais comum na faixa etária inicial dos primeiros anos de vida, você já percebe na pele a dermatite. Que é aquela lesão que dá uma coceira, ficam as lesões confunde muito com custosas. psoríase, né? Se confunde com psoríase, é um diagnóstico diferencial que a gente tem que fazer no consultório, mas é aquilo que a gente vê. Criança pequena que coça a pele, tem lesão de pele, tem aquela pele que a gente chama de xerótica, que parece que tá toda carrasquenta, e aí você precisa ficar usando hidratante. Depois eu de tinha um um amigo tempo, no melhora. colégio que ele não podia levar picada de mosquito, porque senão aí ficava empolado de várias formas. Isso ainda é comum, essa do Isso, mosquito? ainda tem. A gente tem as hipersensibilidades à picada de mosquito e a Picada gente de tem o mosquito. estrófilo também, que é o prurigo estrófilo, essa é a mais chata, que o mosquito pica em um local e aparece lesão em outras partes do corpo. Impressionante. Então tem vários tipos de doença alérgica. Qual a mensagem que a gente tem que passar dessa semana, né, e praticamente nesse dia, que é um dia mundial, em relação a isso? É possível hoje ter qualidade de vida e conviver com a sua alergia? Com certeza. A gente fala, né, no consultório que apesar de essas doenças não terem uma cura,
mas funciona como uma pressão alta, um diabetes. A gente tem medicamentos para deixar aquela doença quietinha ali no canto, sem interferir tanto na vida do paciente, fazendo com que o paciente tenha uma qualidade boa de vida. Então, tem rinite alérgica, por exemplo, eu tenho rinite alérgica, mas eu uso meu medicamento e fico tranquilo, sem ter sintoma nenhum. Influenciou diretamente na sua escolha Exatamente, profissional. Tá vendo? A rinite também tem esse aspecto Não, positivo. eu Positivo. mudei completamente. Hoje, imagina você ter um sono atrapalhado porque você não consegue não pode respirar. dormir, Ou porque você tem crise de apneia e acorda com falta de ar. Que era isso que o outro descongestionante estava fazendo. Então, quando você tem ali apenas o hábito de colocar e muda esse hábito para usar um medicamento que é só uma lavagem nasal para hidratar e irrigar ali aquele ambiente, você começa a adaptar o seu organismo a não querer mais aquela droga antiga. Então, hoje eu consigo dormir sem nem usar o irrigador, que é o soro que eu uso. Sim. Então, eu consigo, se eu coloco assim, eu só coloco quando muda de temperatura, quando eu sinto, muda o clima, então eu sinto um pouco. Mas, normalmente, eu não tenho mais a necessidade, não estou tendo mais a necessidade de usar. Agora, foi um processo, né? O desmame do medicamento foi um processo. Esse assunto não se esgota aqui, tá? Dr. Marcos Gonçalves poderá voltar a qualquer outro momento do ano, porque é o ano todo que você tem crise alérgica. A gente está fazendo só a reflexão no dia de hoje e essa mensagem dele de que é possível ter qualidade de vida desde que você tenha um acompanhamento com um médico, tá? É só ele quem vai poder entender e fazer você entender como conviver com a sua alergia. Foi assim com ele, é isso que ele divide como experiência também com os seus pacientes. Dr. Marcos Gonçalves, alergista, imunologista e membro da ASBAI aqui de Alagoas e presidente da Sociedade Alagoana de Pediatria.